E a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então nós começamos hoje com as notícias do Legislativo. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente já começa falando de uma ação que aconteceu nesta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas, porque o presidente do Legislativo, que também é presidente do Parlamento Metropolitano, o vereador Zé Carlos, recebeu na manhã desta segunda-feira o deputado federal Carlos Sampaio. A ocasião foi uma reunião que contou também com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e outras autoridades para debater a emergência por mais leitos aqui em nossa região. O presidente do Parlamento da região metropolitana de Campinas, o vereador Zé Carlos, recebeu o deputado federal Carlos Sampaio para uma reunião que debateu a situação da pandemia na região. O encontro contou também com a presença de Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. Participaram ainda o presidente da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão, e o presidente da Câmara de Cosmópolis, Renato Trevenzoli. Uma grande preocupação que foi debatida nesta reunião é que, com a vinda da variante Ômicron, voltaram a ser necessários leitos que haviam sido fechados com a regressão da Delta no final do ano passado. E segundo previsões do Ministério da Saúde, o pico dessa nova onda ainda nem chegou. Deve acontecer até o final de fevereiro ou o início do mês de março, o que aumenta as demandas por um planejamento maior aqui na região de Campinas, que tem operado com altíssimas ocupações de leitos. Buscando atender a essas demandas, o deputado federal Carlos Sampaio anunciou que a região vai receber 50 leitos exclusivos para pacientes Covid. Sempre fui procurado pela região metropolitana, até por representar, ser um deputado que representa a região, e agora de forma muito mais organizada fui procurada pelo presidente do Conselho da Região Metropolitana, que é o prefeito Gustavo Reis, e pelo presidente do Parlamento Metropolitano, que é o presidente da Câmara de Campinas, José Carlos. E ambos trouxeram aflição da nossa região com relação ao aumento do número da Ômicron e, portanto, com a falta de leitos. Diante disso, eu me reuni ontem à tarde com o secretário de Desenvolvimento Regional, o secretário Marco Vignoli, e conseguimos a disponibilidade de mais 50 leitos imediatamente, 50 leitos que serão custeados pelo Estado. Estive hoje pela manhã falando com a doutora Mirella, que é a Diretoria Regional da Saúde 7, cabe a ela, e ela já está aguardando o contato, tanto do prefeito Gustavo, como do presidente da Câmara, José Carlos, para poder apontar onde serão esses leitos, com o custo integralmente dos 50 leitos pagos pelo governo do Estado. E esse custo será de R$2.000 para cada leito disponibilizado. O investimento fundamental, na opinião do vereador Zé Carlos. A união do Parlamento Metropolitano, que são as câmaras municipais, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Regional, que são dos prefeitos. Essa união, ela dá mais força e credibilidade para que a gente, junto ao governo do Estado, consiga mais recursos para o enfrentamento dessa pandemia Ômicron, que ela é muito mais, não vamos dizer que ela é letal que nem a outra que foi, né, a Delta, mas o nível de contaminação é muito alto. Isso tem enchido os nossos hospitais e os leitos de UTI. Campinas, por exemplo, está com 95% dos leitos ocupados. Já entrou na rede privada e mesmo assim falta leito na nossa cidade e na região metropolitana. Gustavo Reis disse que a demanda de pleitear recursos para conseguir mais leitos nos hospitais da região já vem sendo debatida entre os prefeitos da RMC. Essa notícia que nós tivemos hoje do deputado federal Carlos Sampaio e de uma iniciativa importante da qual recebi em Jaguariúna o presidente do Parlamento Metropolitano, Zé Carlos, com esse intuito e espírito da gente unir forças, tanto do Parlamento como do deputado federal, ligado ao PSDB, e também o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, foi essencial e traz aquilo que nós prefeitos buscávamos, que era aumentar o número de leitos. Tem um aporte de investimentos do governo do Estado de São Paulo, especialmente nesse momento em que os municípios têm tido o seu número de vagas ultrapassando 100% de ocupação. Isso nos gera uma preocupação muito grande, e a nossa principal demanda era justamente essa: a gente trazer novos leitos para que a gente pudesse atender a nossa população.
Bom, e sobre estas demandas do Parlamento Metropolitano, sobre o retorno das reuniões extraordinárias, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, já está aqui nos nossos estúdios. Eu e a Mirna estamos de máscara pela proximidade e o presidente da Câmara pelo distanciamento, por isso que ele está sem a máscara. Então, primeiramente, presidente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total, participando das notícias do Legislativo, e uma boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui junto com vocês, principalmente quando vai iniciar as sessões extraordinárias aqui desse ano legislativo na Câmara Municipal de Campinas. Daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre esse trabalho, como vão ser as reuniões, as sessões extraordinárias, mas antes nós vamos comentar um pouquinho sobre essa reportagem. O senhor falou ontem, nós tivemos no final da tarde, presidente, uma atualização dos boletins da Prefeitura. Olha, a gente teve mais de 3.000 casos, lembrando que alguns estavam represados desde novembro, mas entre sexta, sábado e domingo, foram mais 1.539 casos registrados aqui na cidade de Campinas. E até o momento da reunião, a gente falava de 90%, 95% de ocupação, mas ontem, no final da tarde, nós já tínhamos a Rede Mário Gatti de urgência e emergência e também o HC da Unicamp com 100% de ocupação em leitos. Duas coisas que o senhor mencionou. Qual é essa urgência e como já vocês se desdobram para apontar quais as cidades, ou se é na própria HC da Unicamp, que a gente precisa ter mais leitos neste momento? Seja bem-vindo. Sem dúvida, Mirna, isso nos traz muita preocupação. Se os nossos munícipes, tanto da cidade de Campinas como da região metropolitana, deve se lembrar que em abril, maio do ano passado, nós tivemos um pico dessa pandemia, que era a Delta. E naquele momento, o Parlamento Metropolitano, através dos presidentes das câmaras municipais, nós fomos até o governo do estado, onde nós conseguimos 40 leitos para aquele momento, que era o pico dessa pandemia. E fomos também até o governo federal, onde conseguimos mais 50 leitos para o enfrentamento daquela pandemia, da Delta, né, que naquele momento estava no pico, no seu auge, e nós tivemos aí muitos óbitos, e então nós fomos atrás desse recurso, conseguimos 90 leitos no total, 40 do governo do estado e 50 do governo federal. E depois nós tivemos uma queda na pandemia da Delta, né? E depois tivemos aí um tempo meio tranquilo, mas depois veio essa Ômicron, que não é tão letal, mas a transmissibilidade dela é muito maior, com muito mais frequência atingindo muito mais do que a Delta. Então, e os nossos hospitais, né, requerem aí, os leitos de UTI, como o leito de emergência também. Nesse momento que Campinas hoje já ultrapassa, nós temos, pelo boletim da Prefeitura, nós temos 14 pessoas, se não me engano, na fila de espera. A gente não podia permanecer inerte diante dessa situação precária que estamos vivendo nas áreas hospitalares do nosso município, não só público, como também privado. Nós fomos até o presidente do Conselho de Desenvolvimento dos prefeitos da região metropolitana, Gustavo Reis, pedimos para que ele engrossasse a nossa voz, para que junto a gente fosse até o governo do estado buscar esse mais leito. E através do deputado federal Carlos Sampaio, que abriu as portas da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o senhor Marcos Vignoli, que prontamente nos atendeu. E esses leitos, 50 leitos que nós conseguimos e que foi transmitido ontem pelo deputado Carlos Sampaio na reunião aqui na nossa casa, na Câmara Municipal, esses leitos estão disponibilizados imediatamente para toda a nossa região metropolitana. Então isso é importante, que é de imediato a DRS7, através da doutora Mirella, ela está fazendo esse levantamento da cidade, da região metropolitana, que estão mais precárias em termos de leitos de UTI. Ela vai apresentar esse relatório para nós, que ela vai estar enviando esses recursos.
Presidente, sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido, o senhor é do PSB, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, é do MDB, o deputado federal, o Carlos Sampaio, do PSDB. Esse momento é de união entre os poderes executivos, legislativos dos municípios, mostrando que o foco é na saúde e não importa o partido. Não só na saúde nós temos que estarmos irmanados. Quando nós fomos eleitos por um partido. Só que no momento que nós vivemos, nós não podemos ficar vendo partido. Nós temos que buscar solução para o problema que é iminente. Então, eu nunca vi partido político, eu já consegui coisas através do partido do PT, como a doação do terreno que é da Vila Francisca, por exemplo, que nós fomos atrás da SPU buscar. Então, nós políticos temos que largar dessa mania que na frente da gente tem a sigla. Esquecemos a sigla. Nós temos que ver o povo. Esse momento é um momento de união. O deputado federal Carlos Sampaio sempre teve um olhar por nossa cidade, por nossa região. Ele é da nossa região e ele sempre que foi procurado, ele nos atendeu e abriu as portas para a gente estar conseguindo esses recursos para a nossa população. É isso que importa. O político não tem que ver a sigla que ele pertence, mas sim ver a população que está por trás dele, que o elegeu, que fez com que ele representasse. Então, por isso, nós temos que buscar esses recursos, não importa quem esteja no poder. Presidente, na sexta-feira, dia 4, já está agendada uma nova reunião do Parlamento Metropolitano, a primeira de 2022. Queria que o senhor falasse dessa expectativa dos trabalhos e já tem, né, essa boa nova, que é a notícia de 50 leitos, novos leitos aqui para a RMC. Sem dúvida, nós vamos retomar nossas sessões também, embora as remotas no Parlamento Metropolitano, que a gente sempre fez na primeira sexta-feira de cada mês, presencial em cada cidade que pertence à região metropolitana, mas a gente está com bastante expectativa. Vai ser um ano muito trabalhoso, nós vamos ter eleições aí nacionais, mas nós não vamos deixar isso nos contaminar. Nós vamos continuar buscando os recursos necessários para a população. De imediato, nós vamos propor a todas as cidades que compõem a região metropolitana para a gente estar fazendo uma ação de solidariedade, de arrecadação de alimentos, de arrecadação de vestuários, para que a gente socorra esses munícipes das nossas cidades aqui vizinhas, da nossa região metropolitana, que está passando um momento crítico por alagamentos e tantos outros acontecimentos por conta dessas tempestades que temos quase todo dia no final da tarde. Presidente, esse é um momento importante de esclarecimentos. As pessoas que estão nos acompanhando estão enviando mensagens através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O Michel de Barão Geraldo, ele pergunta: presidente, a saúde em Campinas está entrando em colapso? Eu acredito que a saúde em Campinas já entrou em colapso há muito tempo. Infelizmente, é essa situação que a gente tem visto. A gente tem ajudado. E isso eu disse quando eu assumi tanto a Câmara Municipal de Campinas como presidente e também a região metropolitana como presidente, que a gente ia mudar o protagonismo das câmaras, da Câmara principalmente de Campinas e das câmaras municipais através do Parlamento Metropolitano. E nós não temos medido esforços para ir buscar recursos, coisa que nunca foi feito no Parlamento Metropolitano ou na Câmara Municipal de Campinas. E nós temos ajudado o Executivo na busca desses recursos. Agora, o Executivo precisa imediatamente contratar mais médicos, nós sabemos, eles são seres humanos, a maioria não vou dizer a maioria, mas muitos deles estão também contaminados por essa pandemia, mas como homens públicos nós não podemos deixar a situação à mercê da sorte. Então nós temos que contratar mais médico emergencial, fazer o que for possível para amenizar um pouco a situação do nosso povo. Ainda na área da saúde, a Ivone, do Santa Genebra, ela diz: precisei utilizar o Centro de Saúde Costa e Silva e estava fechado. A quem recorrer?
Pois é, a gente tem feito essas intervenções e ali na Santa Genebra, principalmente do Costa Silva, o centro de saúde ele está fechado para uma reforma, porque ele está em garantia, porque a empresa que o construiu, os pisos rachou, então a prefeitura dividiu o centro de saúde em vários locais de atendimento. Eu peço que a Ivone procure se informar lá mesmo no posto de saúde, tem alguém lá que informa, ele está dividido. Eu sei que a maioria dos atendimentos está sendo feito no São Quirino, entendeu? Mas está sendo feito por uma reforma por conta de um serviço mal feito. Eu acho que faltou fiscalização da prefeitura nesse momento, porque o piso está todo rachado. Estou falando porque eu fui ver em loco. E tive uma reunião lá com a coordenadora e com a diretora de saúde para ver a situação e como é que ia ficar o atendimento dos moradores daquela região. Tá certo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Câmara Municipal de Campinas. A gente inicia o ano legislativo de 2022. Nesta quarta-feira já temos a primeira reunião extraordinária. Eu queria que primeiramente o senhor falasse da decisão da presidência em voltar aos trabalhos remotos. Nós já tivemos aqui no legislativo. Qual é essa preocupação nesse momento e como devem ser esses trabalhos nesse período em que as reuniões passam a ser de forma online? Nós já tivemos em 2019, 2020, se não me engano, até agosto de 2021, 2020 e 2021 até agosto, nós tivemos já sessões extraordinárias online. E isso, por conta da pandemia, nós temos que ter responsabilidade, porque nós tivemos, durante o aparecimento da Ômicron, vários funcionários, inclusive aqui da TV Câmara, e também até vereadores, funcionários, que contraíram essa doença, essa Ômicron, e que ela ela esparrama muito rápido, ela contamina muito rápido. Então nós tivemos a responsabilidade de voltar às sessões remotas. Se isso lá para o meio do ano, ou quando tiver mais calmo, não com tanta transmissibilidade, a gente pode voltar online. Desde que as reformas que nós estamos iniciando na Câmara Municipal, elas tenham também terminado, porque nós vamos reformar o anfiteatro, ou seja, o plenário da Câmara Municipal, porque nós temos problema de estruturas, estruturais que tem que ser reformado. Estamos com várias reformas na Câmara Municipal. Então nós não podemos voltar, porque nós não vamos ter esses espaços à disposição nossa. Então, assim que tivermos uma calmada e também na epidemia, e também as nossas reformas forem terminando, a gente pode voltar online ou presencial todas as nossas atividades aqui na Câmara. Mas nós vamos fazer as sessões extraordinárias remota, fazermos também as reuniões das comissões através de sistema remoto também, e também as audiências públicas, também remotamente, por conta das nossas reformas e também dessa pandemia aí que nós temos que ter cuidado. É um momento de cautela, então, e sempre acompanhar o panorama da cidade. Se for melhorando, essa decisão pode ser refeita, então, ao longo do ano. Isso, sem dúvida nenhuma, como nós fizemos no passado. Em agosto do ano passado, se eu não me engano, a gente voltou ao trabalho presencial, sem nenhum tipo de problema para os nossos funcionários ou para as pessoas que aqui nos visitam. Então, acalmando, tendo uma normalidade aí nas nossas vidas, no nosso cotidiano, a gente volta presencial. Presidente, até sobre este assunto, a Yasmin, do bairro Ponte Preta, ela pergunta: gostaria de saber o porquê não podemos mais visitar os gabinetes para falar com os vereadores. Não pode, porque nós estamos vivendo um momento pandêmico. Vocês vejam bem, se as pessoas se reúnem em família, isso está aprovado. Agora, por exemplo, no Natal aumentou muito, Natal e final do ano aumentou muito a contaminação da Ômicron por conta das reuniões em família, de festejar o Natal, de festejar o Ano Novo. Por isso, Yasmin, que nós tomamos todo o cuidado, e isso não é possível. Mas todos os vereadores têm gabinete, têm e-mail, é só comunicar, tem telefone, entendeu? Pode comunicar com
com qualquer um deles que eles vão estar respondendo às ansiedades. Eu, pelo menos, não tenho tido problema no meu gabinete. Tudo aquilo que o pessoal tem nos pedido, a gente tem retornado, eu retorno todas as ligações e a gente tem feito um trabalho como se fosse presencial. Eu não vejo problema nisso. E tem as redes sociais também, a maior parte dos vereadores tem rede social. Exatamente, também. Já teve Câmara, a Câmara Municipal de Campinas, ela está, tecnologicamente, ela está dentro dos padrões, então é só querer comunicar com a gente que a gente está aí à disposição de todos os munícipes. Presidente, agora há pouco o senhor falou da questão partidária, lembrou que esse ano é um ano de eleição. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre de que forma, então, esse clima que a gente tem aí, as eleições presidenciais, também a eleição para governador, de que forma isso influencia no trabalho do Legislativo como um todo, ou se não há influência alguma? Não, veja bem, nós não temos influência alguma, porque nós temos uma legislação eleitoral que proíbe muitas decisões ou vamos dizer assim, as atitudes dos vereadores. Ela é controlada pela lei. Nós devemos ter aqui vários parlamentares que são candidatos a deputado, a deputado estadual, a deputado federal, pelo que a gente sente, né, que é um direito de todos, é um direito de todo cidadão. Aqui nós não vamos questionar e nem temos o direito de questionar isso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande nessas eleições, nesse ano eleitoral, por conta da polarização, por conta da politicagem suja que a gente tem visto por aí. São extremos de ambos os lados, e nós temos que pensar, e muitas vezes esquece que todos que almejam um cargo eletivo, ele vai trabalhar pelo povo. E muitas vezes a gente não tem visto isso. A gente tem visto uma guerra entre os políticos para se manterem no poder ou para fazer em benefício próprio, em detrimento da população que espera muito de nós. E às vezes aquilo que eu falei, aí um quer derrubar o outro, quanto pior melhor, entendeu? Nós temos que pensar primeiramente no país, nós temos que pensar no Brasil, que é muito maior que nós temos que pensar nas nossas famílias, nós temos que pensar no povo, que paga o nosso salário, e não a gente fazer do povo um escravo, entendeu? Porque nós temos que trabalhar para ele, não o povo trabalhar para nós, entendeu? Então eu vejo com muita preocupação essa eleição, sinceramente tenho muito medo, mas espero que Deus proteja todos os políticos, todas as cabeças pensando desse país e que vão disputar a eleição para que ela transcorra numa maior serenidade possível. Quarta-feira, dia de primeira reunião extraordinária, nós temos aí 22 itens na pauta. Entre esses itens, nós temos aqui, olha, cerca de 12 projetos, temos 4 moções e requerimentos. Aí volta naquele mesmo, você que acompanha a TV Câmara Campinas, volta agora a entrar na mesma pauta, não tem mais o ementário, como acontece nas reuniões ordinárias. Qual a expectativa para esse primeiro dia de trabalho dos 33 vereadores em conjunto? Eu tenho certeza que os 33 vereadores são responsáveis, por isso que eles estão aqui, e nós já fizemos isso no passado, através das deliberações remotas, da nossa sessão extraordinária remota. Eu espero que a assiduidade, que o comparecimento dos vereadores seja intenso, seja bastante produtivo, que mesmo sendo remota, a produtividade, vocês viram que a gente está colocando até muito mais projeto do que o habitual, do que a gente se colocava no passado. Eram 10 projetos no máximo. Nós temos aí, na resolutividade, nós teremos 22 projetos. E eu espero contar aí com o apoio e com a determinação de todos os vereadores da casa. Presidente, sobre essa expectativa de 2022, né? Sempre chega a pergunta aqui sobre plano municipal para apoiar os comerciantes, tem pergunta aqui sobre vacinação, área da saúde, da Jéssica do Parque Brasília, o Antônio do Centro. Estes assuntos ainda sobre o impacto da Covid-19 é um assunto que vai ficar presente para esse ano? Não, sem dúvida nenhuma, vai estar presente porque nós estamos vivendo, a pandemia não acabou. A gente tem a expectativa, a fé em Deus, que ela acabe o mais rápido possível com menos pessoas afetadas, é óbvio. Mas a questão dos comerciantes, que a pessoa fala aí, comerciantes, hotéis,
Nós ajudamos muito aqui a Câmara Municipal. Todas as discussões e a maioria daqueles do PAIS, que é um projeto do Executivo Municipal, passaram pela Câmara. A gente teve reunião aí com a Brasel, a gente teve reunião com todas as entidades representativas aqui na Câmara, de hotéis, bares e restaurantes. Aqui passou pela Câmara, a gente recebeu todo esse pessoal e fizemos as inserções junto ao Executivo para que amenizasse, principalmente naqueles momentos que eles passaram um certo tempo fechado. Essas discussões vão continuar, nós vamos estar atentos a todas elas e pode ter certeza, inclusive, da vacinação. Entendeu? A gente quer que tenha vacina, que sejam vacinados, porque você imagina se o povo brasileiro não tivesse sido vacinado com a primeira, segunda dose. Nessa Ômicron, o que seria do país? Se nós tivemos 500 mil mortes com a Delta, imagina o que seria de mortandade se não tivesse sido vacinado todo esse pessoal. Presidente, uma última pergunta, então, queria que o senhor falasse de forma geral, a gente falou aí das sessões que vão continuar, já falamos do atendimento, também das audiências públicas que vão acontecer aí no modelo remoto. Qual deve ser, de acordo com as suas informações, os projetos mais discutidos? Tem projeto que vem do Executivo para casa? O que a gente pode adiantar em termos de matérias que vão ser amplamente discutidas aqui no Legislativo neste primeiro semestre? Veja bem, a Câmara é o local de debate. Aqui é debate de ideias, é debate político, sempre com uma certa tranquilidade e os ânimos, para que os ânimos não se exaltem. Porque nós temos pessoas que têm ideologia diferente aqui dentro da Câmara Municipal, tá? Mas os projetos polêmicos sempre foram debatidos. Se tiver que fazer audiência em algum projeto, nós não temos nenhum projeto de extrema, assim, como é que você acabou de falar, polêmico. O único projeto polêmico, e ele vai vir para a pauta logo, é um projeto do Nelson Rossi, que fala sobre o passaporte vacinal. É um projeto polêmico, porque tem muita gente que é contra e muita gente que é a favor. Mas nós temos que pautar. É um dever da Câmara Municipal fazer o debate. O debate, ele é salutar. Então, eu acho que nesse primeiro semestre, pelo menos que aparenta e que está já protocolado e no ponto já apto para vir para a pauta, será esse projeto. Pelo menos pode ser que venham outros projetos, entendeu? Mas nesse primeiro momento esse é o projeto. Mas os vereadores têm convicção daquilo que eles querem, daquilo que eles pensam, e nem todo mundo aqui pensa igual. Mas é por isso que o debate e a Câmara é esse lugar para a gente fazê-lo, e vamos encarar todos os projetos, seja ele polêmico ou não, para colocar em discussão. Vereador Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, presidente do Parlamento Metropolitano, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total, participando das notícias do Legislativo, respondendo aqui aos nossos telespectadores. Já fica o convite novamente para o senhor participar aqui, para poder esclarecer, contar tudo o que está acontecendo, e a gente segue acompanhando o trabalho do senhor e de todos os parlamentares. Eu que agradeço aos telespectadores, agradeço aos funcionários da TV Câmara aqui, que são excelentes funcionários, agradeço você, agradeço a Mirna, agradeço, enfim, todos os vereadores, todos os munícipes, e pedir para Deus que ilumine o nosso país, para que a gente tenha mais felicidade esse ano e que a gente não sofra tanto com essas pandemias, porque pelo noticiários não será a última essa Ômicron, deve estar vindo outras variantes por aí, mas Deus é maior, vamos estar sempre junto com Ele para que Ele nos proteja de todos os perigos. Obrigado a todos. É o desejo de todos nós. Agradecemos novamente a participação do vereador Zé Carlos, e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, fazendo aquele balanço de comissão. A gente começa com uma comissão de representação, Mirna. Isso, a gente lembra que hoje é o último dia que a gente ainda mostra o trabalho das comissões no ano de 2021 e a expectativa para 2022. A gente vai falar agora da comissão de representação para acompanhar a instalação das alças de acesso na rodovia dos Bandeirantes. Confira.
No último ano, foi criada uma comissão de representação a respeito da instalação das alças de acesso da rodovia Bandeirantes para as avenidas John Boy Dunlop e Rui Rodrigues. O vereador Igor Diego, que preside a comissão de representação, acredita que os acessos são de extrema importância para os distritos de Campo Grande e Ouro Verde. São 2 distritos isolados de Campinas, né, que tem uma característica comum. E para a elevação agora comercial e industrial dessas regiões, a gente precisaria ter as ligações na rodovia, que daria acesso de maneira mais prática, rápido, inclusive ao aeroporto do Viracopos. Então, isso seria um incentivo para vir mais indústria. Segundo, é o desafogamento ali da Avenida John Boy Dunlop, que é do Campo Grande, e da Avenida Rui Rodrigues, do Distrito Ouro Verde. Então, criaríamos acessos para desafogar essas 2 vias, né, que são bem carregadas. Ao longo de 2021, a comissão se reuniu para debater a questão e viabilizar o apoio do município para essa obra, que é uma reivindicação antiga da região. A primeira coisa que nós fizemos, chamamos aqui o presidente da INDEC. Então, o presidente da INDEC participou da comissão para trazer o que o município tem e aonde que está parado, se existe o interesse do executivo, quais são os projetos. E nessa reunião nós descobrimos que não existe projeto executivo, o que uma situação que sempre foi dita para a gente, enquanto a gente não era vereador, não tinha acesso muito assim a essas documentações. Foi uma surpresa para mim e para os demais vereadores. Não existe projeto executivo, existe sim um esboço, né, uma ideia no papel. Então nós fomos e marcamos o próximo passo, foi para a Artesp. A Artesp é o órgão estadual que tem por competência, né, gerenciar as rodovias do estado. Apesar dos esforços da comissão, a obra não avançou. Em novembro de 2021, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, montou um grupo de trabalho de estudos técnicos para a construção da alça. Depois de uma reunião com a agência, o vereador Igor conseguiu algumas explicações. Eu estive presencialmente lá, fui muito bem atendido. Eles me mostraram e explicaram o porquê o projeto não avançou ainda das ligações, pelas características da rodovia Bandeirantes. É uma rodovia nível 0, que significa que é de alta velocidade, 120. E também tem a questão que ela é a melhor rodovia do Brasil, eleita aí pelas revistas, né, pelo pessoal que acompanha essas questões. Então, eles acreditam que essas ligações poderiam prejudicar um pouco, por outro lado, a característica da rodovia. Sem dizer que a rodovia do Bandeirantes também é um acesso por cidade. Não tem mais que um. E aqui em Campinas nós já teríamos mais 2, né? Então ficaria 3. Ou seja, eles apresentaram um lado deles, tá? E eu apresentei a demanda da população. Mesmo sem uma resposta positiva da Artesp, o parlamentar acredita que a comissão cumpriu sua função. O mais importante que eu tenho a dizer que essa comissão resolveu e descobriu não é a conquista em si, se vai ser feito ou não, mas nós trouxemos de fato a verdade. O povo precisa da verdade. Se sim, porque sim. Se não, porque não. E que pé que tá. Então, nós conseguimos, através de várias reuniões, análises e documentos, levantar a verdade e trazer para a população que espera da gente esse acompanhamento. Tá? Então, junto com o Poder Executivo, se precisar da Casa Legislativa para elaborar projetos, para mudar, através de lei, a característica de uma avenida ou outra, a Câmara Municipal se fez presente para oferecer todo tipo de apoio do Legislativo. A comissão serviu para isso. E no final do ano passado, por iniciativa do vereador Carlinhos Camelô, a Câmara criou a Frente Parlamentar destinada ao microempreendedor, da micro e pequena empresa, microcrédito e economia solidária de Campinas. Esta que deve ter muito trabalho ainda em 2022. Acompanhe a reportagem de Michel Amorim. Foi instalada na Câmara em setembro do ano passado uma frente parlamentar destinada ao microempreendedor, da micro e pequena empresa, microcrédito e economia solidária de Campinas. O vereador Carlinhos Camelô é autor da proposta para a criação do grupo e também presidente, e fez um balanço dos trabalhos.
A ideia de abrir essa frente parlamentar do microempreendedores veio quando aprovou nessa casa a frente parlamentar. Então achei necessário já colocar essa frente parlamentar do microempreendedor. Porque o microempreendedor é aquele que eu represento, que é o camelô, que é aquele permissionário, que são as pessoas que têm microempresa que a gente tem ali. Então a ideia foi fazer debates, entendeu? Trazendo proposta, às vezes até chegar num projeto de lei para que ajude essas pessoas. Segundo o vereador, o objetivo da criação dessa frente parlamentar é promover ações de melhorias, capacitação e desenvolvimento dos empreendedores, principalmente do comércio popular e feiras de Campinas. A gente vai estar aqui fazendo um debate, trazendo nessa Câmara vários microempreendedores, está debatendo esse tema e está trazendo para essa casa esse tema, onde eles vão ter voz também. A frente parlamentar é diferente das comissões existentes na Câmara. Ela possibilita representar o legislativo em atos externos, bem como ter representantes da sociedade civil com o objetivo de apresentar a proposição sobre determinado assunto. Uma frente parlamentar, ela dá voz para a sociedade civil. As pessoas, elas podem vir aqui, elas podem falar, a gente pode discutir. Essa casa vai ouvir essas pessoas. E é assim que a gente quer, que as pessoas podem chegar aqui, podem dar suas ideias, através das suas ideias, através das suas dificuldades que eles têm dos microempreendedores, trazer para essa casa, ver se a gente também sai com um projeto de lei aqui para que ajude eles. Só reforçando, né, Mina Abreu? Amanhã, então, tem o retorno da reunião extraordinária com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Serão 22 itens que serão discutidos pelos parlamentares de forma remota. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, você acompanha a primeira reunião ordinária de 2022 e os itens, o detalhe de cada uma das matérias, você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo e até mais. Até mais.